Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. É bom estarmos aqui novamente, juntos, para estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos alimenta e é isso que nós queremos fazer, comer e beber, porque o caminho é longo. Que nós possamos, em nome de Jesus, como igreja, buscar esse Deus bom, buscar esse Deus glorioso. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o amado das nossas almas. E nesse tempo difícil, irmãs, que nós possamos realmente ser a igreja. Nós falamos tanto de igreja, de ser igreja, nós precisamos ser a igreja. Porque a palavra do Senhor diz assim, no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 16, diz assim, Paulo fala a Tito: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Que essa palavra veio ao encontro no meu coração, porque nós estamos passando por dias difíceis, por dias complicados, que todo mundo está falando isso, não tem outra conversa a não ser isso, porque isso está nos atingindo em todas as áreas. E nós precisamos entender que isso vai realmente nos atingir, irmãos, em todas as áreas, mas nós temos um foco em um alinhamento a seguir. Porque muitas vezes confessamos que conhecemos a Deus, mas muitas vezes nós estamos negando com as nossas obras. Qual obra? Deixar de orar. Quando nós deixamos de orar, quando nós abaixamos a guarda, quando nós não entendemos o peso que uma oração faz, o peso que uma oração traz nas nossas vidas, nós começamos a enfraquecer, nos enfraquecer de ouvir a Deus. A palavra de Deus está dizendo, olha, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. E aí nós vamos estudar um pouquinho e ver quais são essas obras que Paulo está dizendo a Timóteo. Porque se nós deixarmos e abaixarmos a guarda e não orarmos e não buscarmos ao Senhor, nós vamos ter alguns sintomas e um dos primeiros sintomas é ficarmos ansiosos e ficarmos desesperados com tantas notícias, com tantas conversas, com tantas coisas. Nós precisamos conversar com Deus e falar com Deus e se agasalhar em Deus e buscar a presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim em Mateus 6:31, ela vai dizer assim para nós, olha só, não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos, com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando nós não oramos, a tendência é essa, é ficar ansioso, é ficar desesperado, é ficar pensando, meu Pai amado, como que eu vou fazer? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar o carro, eu tenho que fazer a compra, eu tenho que pagar o cartão, são tantas contas, são tantas dívidas, como que eu vou comer, como que eu vou beber? Calma, aquieta o teu coração, porque eu preciso orar sim e levar tudo isso diante de Deus. Você já orou? Você já levou isso diante de Deus? Sabe, Deus ele é aquele que cuida de nós. E se nós não orarmos, a tendência é essa. A palavra de Deus está dizendo assim, viu? Busque em primeiro lugar o meu reino. Busque em primeiro lugar o meu reino. As outras coisas eu vou acrescentar. Irmão, nós temos um Deus. Nós não estamos sozinhos no meio dessa guerra, dessa batalha, não. O Senhor não nos deixou no meio da estrada com o pneu furado sem estepe. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem socorro bem presente na hora da nossa angústia. Mas se nós deixarmos para trás a oração, se nós deixarmos para trás o essencial, que é orar, que é clamar, que é buscar, nós vamos começar a sentir medo.
nós vamos começar a nos desesperar. E sabe, a palavra do Senhor, ela tem todas as respostas para as nossas vidas, para as nossas ansiedades, para aquilo realmente que nós estamos passando. O Salmo 23, versículo 4 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós oramos, nós vamos entender que ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, vamos temer mal algum. Por quê? Porque Ele está conosco, porque Ele coloca dentro de nós uma força, Ele coloca dentro de nós uma graça, um favor que vem dEle. Ele é o amado das nossas almas, irmãos, Ele é o Senhor das nossas vidas, sabe? Se nós confessarmos a Deus, mas negarmos ao Senhor com as nossas obras, se nós abaixarmos a guarda em oração, nós vamos realmente ter medo. E no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, também está dizendo assim, olha só: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha só: e a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, que nós possamos realmente orar e clamar e buscar ao Senhor e ficar perto desse Deus de amor. Olha só, no livro de Isaías, hoje tem bastante Bíblia, Isaías 41, versículo 10, está dizendo assim, olha: não temais, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se nós não orarmos, nós vamos ficar com medo. Se nós não orarmos, nós vamos ficar ansiosos. Mas se nós clamarmos, se nós irmos ao altar, se nós realmente comer da palavra, beber da palavra, orar e falar com esse Deus que é lindo, sabe? Quando nós não oramos, você pode perceber, quando você não ora, a sua alma ela fica angustiada, porque sim, nós passamos por momentos de tristeza, e é por isso que temos que orar, e é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. Mas sabe, muitas pessoas, quando elas passam por um momento de tristeza, por um momento chato, por um momento que a alma está aflita, ela muitas vezes ela se recusa a orar, ela não tem a vontade de ficar na presença do Senhor, e isso vai atingir a nossa alma, isso vai atingir com muito peso a nossa alma, que nós possamos realmente entender o que o Senhor está dizendo. As respostas estão na palavra do Senhor. A palavra de Deus é assim, no Salmo 126, versículo 5, versículo 6, olha só: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e o que leva a preciosa semente gemendo e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que nós possamos realmente, mesmo tristes, chateados, é aí que nós temos que orar, é aí que nós temos que clamar, é aí que nós temos que buscar ao Senhor. E também no Salmo 43, irmãos, o Senhor é maravilhoso, Ele tem resposta para todas as coisas. O Salmo 43, versículo 5 diz assim: ei, porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. O salmista dizendo para ele mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Sabe, quando nós oramos, é tudo ao contrário. A nossa alma não vai ficar abatida, não vamos ficar desesperados, não vamos ficar sem solução para o problema. Nós temos um Deus, Ele é real, Ele é Senhor das nossas vidas. Quando nós não oramos, a nossa mente ela fica focalizada em coisas erradas, em coisas que não vão edificar as nossas vidas. Todas as coisas precisam realmente estar alinhadas à perfeita vontade do Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12... todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o 10, 1 Coríntios 10, que é mais ou menos quase igual, está dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Quando nós não oramos, nós começamos a colocar a nossa mente em coisas erradas. E as coisas que colocamos muitas vezes não são coisas que edificam, mas são coisas que vai trazer peso no nosso coração, peso na nossa alma, peso no nosso espírito. Quando nós não oramos, tem um vazio na nossa alma. E esse vazio a gente começa a se envolver com outras coisas. A gente começa a deixar, sem a gente perceber, deixar Deus em segundo lugar. E é aí que nós caímos. E é aí que nós caímos porque nós falamos, depois eu vou. Mesmo colocando o relógio para despertar, daqui a pouco, já. E as coisas vão passando. Irmão, saiba que nós temos um inimigo. O inimigo das nossas almas não quer que oremos, não quer que nós tenhamos ter comunhão com o Senhor. Salmo 42, versículo 5 diz assim: porque está abatido a minha alma e porque te perturbas em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E aí, esse vazio da nossa alma não pode existir. Porque ele vai ser preenchido com a oração. Porque quando nós falamos com Deus, Deus fala conosco também. Nós vamos não ter mais esse sentimento de que estamos sozinhos, porque quando nós não oramos, nós temos esse sentimento que estamos sozinhos. O Senhor diz assim, jamais eu vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. Sabe, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que nós estamos em guerra. E esta guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. E a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 1, quando eu não oro, eu acabo quebrando as leis de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Tá claro. O escritor de Hebreus fala assim, portanto, convém atentar com mais atenção, com mais diligência, dar mais atenção naquilo que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Esse é um tempo que, se nós não estivermos alinhados, muitos irão dizer que confessam a Deus, mas vão negar com as suas obras, vão negar com a sua boca, vão negar com a sua mente, vão negar com o seu coração, vão começar a sentir, a desejar coisas realmente que não convém, vão começar a esquecer o que a palavra, o que a bússola do Senhor diz, e vão começar a quebrar as leis do Senhor. Irmãos, preste atenção, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne, na verdade, é fraca, mas o espírito é forte. Então, faz o teu espírito ficar cada dia mais forte, mais forte, mais forte. A palavra do Senhor, lá vai dizer, que todo mundo sabe, no livro de Lucas, o dever de orar. E eu estava falando sobre isso, o dever de orar, sempre, nunca esmorecer. Lucas 18. E a gente pode entender que é um dever orar. Sabe, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tenho obrigação de falar com Deus. Temos obrigação, porque para onde que nós vamos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Então, não estou com vontade de orar. Ora sem vontade mesmo. Faz a tua carne orar, faz a tua carne entender que precisamos orar. Porque nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, mas se nós não falarmos com Ele, se nós não ficarmos perto dEle, porque hoje eu não quero orar, não estou com vontade, amanhã também eu não vou estar, depois também eu não vou estar, não estou indo mesmo para a igreja, tá tudo, parece que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar, não é o fim, ainda. O Senhor está preparando a noiva. Você e eu somos a noiva. E a noiva não pode só dizer que conhece o noivo, mas nega o noivo com as obras. Nós temos que orar. Nossos filhos têm que ver nós orando. Nosso marido tem que ver nós orando. Os esposos têm que ver as esposas orando. E assim por diante. Nós precisamos ser aquele que incendeia. Aí na sua casa, aí onde você está com seus familiares. Você tem que ser aquela tocha acesa.
e cada dia mais brilhando com força, com dedicação. Precisamos clamar este Deus. Não podemos ficar ansiosos pelas notícias, pelas situações, por tudo aquilo que está acontecendo. Nós temos um Deus que tem o comando, o controle de todas as coisas. Nós precisamos realmente profetizar, orar, clamar, declarar. As nossas palavras têm poder. Sabe, a nossa alma, quando ela está meia querendo se entristecer e ficar, é normal isso, mas o Senhor, Ele vem de encontro ao nosso coração, Ele vem trazer paz, Ele vem trazer a graça, Ele vem trazer o sustento dEle para as nossas vidas, porque nós temos que nos fortalecer nele, na força do poder dEle, sabe, não fique se fortalecendo em pessoas, não fique se fortalecendo em governo, não fique se fortalecendo em... Não, nós temos um Deus, se fortalece no Senhor, é o Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas. Logo mais tudo voltará a ficar bem, meu irmão. Você vai estar bem. Você tem que sair desta guerra mais forte daquilo que você entrou. Você não pode quebrar as leis, eu não posso quebrar as leis da palavra do Senhor. Não posso quebrar as leis. A nossa obrigação como igreja é orar. Ore pelos governantes, ore pelo presidente, ore por todas as pessoas que estão ao teu redor, ore pela tua casa, ore pela tua família, sabe? Já é tempo de nós como igreja pararmos um pouco de murmurar, reclamar. O povo que estava no deserto não entra na terra prometida por murmuração. Nós possamos aprender isso, porque quando eu oro, eu entrego a palavra de novo para o Senhor e falo: Pai, está escrito na tua palavra, e eu creio na tua palavra, tu és o meu pastor e nada vai me faltar. É o Senhor que me leva por pastos verdejantes, é o Senhor que guia-me mansamente às águas tranquilas, é o Senhor que traz sustento para minha casa, para minha vida e para minha família. Vamos crer. Precisamos de alguém que nos envolva, que nos levante a orar, a crer, a buscar e a entender que existe um Deus. Ele é real, Ele é o soberano, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Que nesta hora, eu e você entendamos, venhamos entender que em tempo de guerra é tempo de guerrear. Em tempo de guerra não é para você, essa quarentena, irmãos, não é para você ficar deitado na cama, deitado no sofá o dia inteiro, fazendo algumas coisinhas, né? Não, é tempo de nós pararmos e colocarmos a nossa casa em ordem, e orar mais, e estudar mais a palavra, e ler, e profetizar, entrar dentro do seu quarto e clamar o Senhor, estender as suas mãos e declarar: pandemia saia em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, guarda a minha casa, nenhum mal chegará. Sabe, profetizar. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que nós, como igreja, como filhos, como herdeiros e co-herdeiros, possamos realmente prosseguir. Que possamos realmente entender que vai valer a pena. Se vai valer a pena. Vai valer a pena, porque esta leve e momentânea tribulação vai produzir. Meu irmão, faça isso ser verdade na sua vida. Faça isso produzir um peso eterno de glória muito excelente. Não atente para as coisas que você está vendo, mas atente para aquilo que você crê na palavra do Senhor. No nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, neste momento, todos que ouviram, Senhor, esta palavra, possam se sentir abençoados, fortalecidos, meu Pai, no nome de Jesus, porque Tu és bom, em todo o tempo Tu és bom, Senhor. Senhor, eu abençoo, Senhor, os Teus filhos, quebra as cadeias, quebra as muralhas, ó meu Deus. Senhor, no nome de Jesus, nos faz Te amar cada dia mais, nos ajuda, Senhor, a buscar o Teu reino, ó meu Deus, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra, envia anjos de guerra mesmo, para nos ajudar e para nos fortalecer. Eu abençoo o Teu povo, Pai, neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, no nome de Jesus. Amém.